Vamos dar uma aprofundada nesse negócio agora então. Vamos colocar um exemplo um pouquinho mais complicado. Você poderia estar se perguntando assim, cara, e se eu não souber qual é o ângulo cujo cosseno vai àquilo que está aparecendo ali? Como que eu faço? Se não for valores que eu conheço, assim, tipo 30, 45, 60, tipo o quê? Tipo isso aqui, resolva a equação cosseno de x igual a 1/3. Cara, qual que é o ângulo? Então, primeira opção aqui, né, quando x está entre 0 e π, e depois quando x pode ser qualquer valor de 0 a 2π, naquele intervalo. Então assim, você fala, cara, tá, o cosseno é 1/3. Você bate ali e tal, fala, pô, legal, tem dois ângulos, inclusive, aqui, ó, cujo cosseno vale 1/3. Traço aqui uma reta vertical e tal, e você olha e fala, cara, tem um cara aqui cujo cosseno vale 1/3 e um outro cara ali cujo cosseno vale 1/3. Só que você olha e fala, peraí, mas qual que é o ângulo cujo cosseno vale 1/3? Eu sei quando o cosseno dá meio, é 60 graus, quando o cosseno vale raiz de 3/2, 30 graus, cosseno raiz de 2/2, mas cara, eu não sei qual que é o ângulo cujo cosseno vale 1/3, mas o fato de você não saber, ou seja, de não ser um ângulo notável, não impossibilita você de escrever essa resposta. De um jeito, é claro, que não vai ser direto, você não sabe de fato qual que é o ângulo cujo cosseno vale 1/3, mas para isso não é difícil. Basta ter uma tabela, você pega uma tabela e fala, velho, deixa eu ver aqui, qual que é o ângulo cujo cosseno vale, sei lá, meio, 60 graus. Essa parte da tabela você decorou. Só que existe uma tabela infinita para todos os valores possíveis, para todos os ângulos possíveis, e essa é claro que ninguém vai pedir para você decorar. O que a gente chama de ângulos notáveis, 30, 45, 60, são esses três pouquinhos que você tem que saber de cor, aparece nas provas e tal. Mas existe uma tabela com todos os ângulos, a gente decora 3. Ah, tá, então basta eu ir nessa tabela e olhar, cara, qual que é o ângulo cujo cosseno vale 1/3? E aí você olha lá qual que é o ângulo, entendeu? Ah, é o ângulo de, sei lá, 78 graus. Pronto. Entendeu? E aí tem um jeito da gente, então, representar, né? Tem uma notação que a gente usa para dar essa resposta em função dessa notação, sem que a gente precise olhar uma tabela, caso você não tenha uma tabela à sua disposição. Que é o quê? Que é essa notação de arco, cosseno, arc, cos. O que significa, né? A própria notação é bem intuitiva. Arco cosseno é o arco cujo cosseno vale aquilo. É o ângulo cujo cosseno vale aquilo. Exemplo, eu tirei aqui uma equação. Cosseno de x igual a A. Qual que é a solução dessa equação? A solução dessa equação é o ângulo x tal que o cosseno valha A. É isso. Só que na real, peraí, esse x aqui tem que ser um número. E aí você pode ficar pensando assim, então toma cuidado, são duas coisas importantes. Isso aqui é só uma anotação no primeiro momento, é um jeito de escrever a coisa. Se você quer resolver essa equação, qual que é o x tal que o cosseno de x vale a A? Você fala, cara, a solução da minha equação é um ângulo x, né, um arco x tal que o cosseno seja A. Então pronto, x é o ângulo cujo cosseno vale A. Eu não sei se você reparou, mas meio que é isso que a gente tem feito sempre até aqui. Se eu chego e te dou uma equação assim, cara, vamos lá, cosseno de x igual a raiz de 2/2. O que você pensa? Você pensa exatamente isso. Qual que é o ângulo x cujo cosseno vale raiz de 2/2? Esse é o seu raciocínio. Você meio que pensa, peraí, eu tenho que buscar qual que é o arco, qual que é o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2/2. Aí você puxa na sua memória a tabelinha e fala, já sei, peraí, bate na tabela lá. Quando o cosseno vale raiz de 2/2, quem que é o ângulo? Quem que é o arco? 45 graus. É meio que isso que você pensa. Ah, tá, então isso aqui é só um jeito de escrever o que a gente meio que já estava fazendo. O tempo inteiro o que a gente estava fazendo era isso. Era buscar qual que é o ângulo que dá aquele vorticosseno. Qual que é o arco que dá aquele vorticosseno. A diferença é que agora a gente não sabe de cara. Aqui você pode escrever, ó, x é o arco cujo cosseno vale raiz de 2/2. Aí você vai na tabela lá e olha, quando é que o cosseno vale raiz de 2/2? Ah, tá, quando o ângulo é de 45 graus. E aí você já escreve direto, 45 graus, porque você sabe qual que é o arco cujo cosseno vale raiz de 2/2. Caso você não saiba, você deixa escrito em termos dessa notação. Só que aí, beleza, então isso aqui é uma notação, um jeito de exprimir, de escrever a coisa. Aí você fala, tá, entendi. Só que isso pode ser meio ambíguo, porque você pensa assim, tá, eu quero saber quem que é o ângulo x cujo cosseno vale A. E aí você pega aqui, beleza, cosseno tem que valer A, traço aqui uma reta vertical, vejo que ela intercepta o ciclo trigonométrico em 2 pontos, ou seja, existem dois ângulos aqui cujo cosseno vale A. Na verdade não, existem infinitos ângulos, você sabe, né? Você ficar dando volta aqui e tal, mas vamos pensar só em uma volta, né? Em uma volta eu tenho dois ângulos cujo cosseno vale A. Então o que significa isso? Ficou meio ambíguo. Se eu te escrever um negócio assim, x é o ângulo cujo cosseno vale A, não é preciso.
Você vai perguntar assim, mas qual ângulo que é? O que está aqui no primeiro quadrante ou o que está ali no quarto quadrante? Sacou a ideia? Fica meio ambígua a parada. Sempre que você pegar cosseno de x igual a alguma coisa, em uma volta completa, você sempre vai ter dois arcos que tem o cosseno igual àquela coisa. Então, o que acontece? Essa notação aqui, x é igual a arco cujo cosseno variar, para não ter esta ambiguidade, a gente define. A gente fala, cara, essa notação, então, sempre vai representar um ângulo do primeiro ou do segundo quadrante. Ou seja, quando eu usar essa notação, arco cujo cosseno variar, o que eu vou estar querendo dizer sempre é o ângulo que está aqui entre 0 e 180 graus e que tem o cosseno igual àquele valor. Tá aqui. Então, isso aqui é a coisa mais importante, cara. Quando você fala que x é o arco cujo cosseno variar, o que você está querendo dizer? Cara, que x é o ângulo do primeiro ou do segundo quadrante cujo cosseno variar. Ah, por que do primeiro ou do segundo? Porque eu precisava escolher algum. Precisava definir alguma coisa para nossa comunicação ficar precisa. Então eu escolhi isso, cara. Então, quando eu falo assim, ó, cosseno de x é igual a A, aí eu te falo, o que é a sua resposta? São os ângulos cujo cosseno variar. Mas aqui não tá falando de ângulos, tá falando de um cara só. Arco cujo cosseno variar. Aí você fala, cara, fica ambíguo, eu não sei quem que é o x. Se eu falar para alguém, ó, o x é o arco cujo cosseno variar. Tem duas opções. Agora, se a gente estabelece que, cara, sempre que eu usar essa notação, o que eu vou estar querendo dizer é do ângulo do primeiro ou do segundo quadrante que tem cosseno valendo A. Aí fica preciso. Você concorda? Então agora eu escrevo assim, x é igual a arco cujo cosseno variar. Tá aqui, ó, cosseno variar. Beleza, quem são os caras? Esse ou aquele. Quem que é o arc cos de A? O arco cujo cosseno variar. É esse cara aqui. Esse camarada aqui é o nosso camarada. Por quê? Porque a gente está definindo, assim, é o cara que está no primeiro ou no segundo quadrante. Só para ver se você entendeu, vamos lá. Suponha que eu te dou aqui, ó, x é igual a arco cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Aí você bate aqui e fala, tá, o cosseno tem que valer raiz de 2 sobre 2, beleza? Eu traço aqui uma reta vertical, vejo onde ela intercepta o círculo trigonométrico. Opa, intercepta em 2 pontos. Então, peraí, você concorda que sem definir dessa forma que a gente fez, ia ficar ambíguo. Quem que é esse cara? Arco cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. É esse ou é aquele? Pô, da forma que a gente fez agora, não tá ambíguo mais não. O nosso cara é quem? É esse aqui. Porque a gente está falando que essa notação, arco cujo cosseno vale alguma coisa, é sempre o ângulo que tem aquele cosseno e está entre 0 e 180 graus. Então, esse cara é único, beleza? Então, esse x aqui, quem que seria? Quem que é esse cara que está aqui, que vale... que tem cosseno raiz de 2 sobre 2, o x é 45 graus. Você percebeu? Não tem ambiguidade se a gente define dessa forma. Então é uma notação nova que está aparecendo aqui, que possibilita a gente resolver essas equações trigonométricas quando aparecem ângulos que não são notáveis. Mais um exemplo aqui, vamos lá. Eu te falo que ó, x é o arco cujo cosseno vale menos meio. Quem que é o ângulo, o arco cujo cosseno vale menos meio? Então isso aqui quer representar um cara específico. Beleza, você bate no círculo trigonométrico, vai lá menos meio, traço aqui uma reta vertical, vejo onde ela intercepta o ciclo, você fala, pô, beleza, essa reta intercepta o ciclo aqui e aqui. Aí você fala, meu Deus do céu, não sei quem que é esse cara, porque tem dois caras cujo cosseno vale meio. Não, mas peraí, você sabe que sempre está pintado de amarelo aqui, cara. A notação arc e cos vai sempre representar o cara do primeiro ou do segundo quadrante, ou seja, está representando quem? Esse cara, esse é o arco cujo cosseno vale menos meio. Por conta do jeito que a gente definiu a coisa. E quem que é esse cara aqui, então? Para o cosseno dar meio, aí é fazer uma redução ao primeiro quadrante, né? Para o cosseno dar meio, quanto que o cosseno dá meio? Quando o ângulo é de 60 graus. Então aqui, ó, cosseno vale meio, quando o ângulo é de 60 graus. Então esse cara nosso aqui é tipo eu fazer o quê? Andar 180 e depois voltar a 70. É 120 graus. Então esse camarada aqui é 120 graus. Podemos até fazer assim, ó. Opa. Aqui, ó. Coloco ele aqui e boto o ângulo de 120 graus ali, né? Seria, então, esse cara aqui. 120 graus. Beleza, então o meu x, no caso, é igual a 120 graus. Entendeu a notação? Então é importante você sacar o que que isso aqui quer dizer. Não tem ambiguidade aqui, então. Quando eu uso essa notação, eu estou falando de um cara específico, sempre. Sacou? Pô, beleza. Então tá, vamos ver se você pegou a manha aqui, então. Exemplo 6. Resolva a equação cosseno de x igual a 1/3. Aí você olha para isso aqui e fala, cara, beleza, para o cosseno dar 1/3, eu tenho duas opções. Mas, na letra A, ele está falando o seguinte, cara, eu quero que você me dê todos os valores de x que fazem essa equação ser verdade, ou seja, o cosseno de x ser 1/3, mas dentro desse intervalo, o x tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante. Você fala, cara, já sei, é esse cara aqui. Esse cara aqui é quem? É simplesmente o arco cujo cosseno vale 1/3. Esse cara ali de baixo não é o arco cujo cosseno vale 1/3, mas ele nem entra na minha solução, porque ele está falando que o x só pode estar ali no primeiro ou no segundo quadrante. Aí você fala, pô, beleza.
Então, nossa resposta vai ser quem, cara? Tá aqui. O x é arco cos 1/3. É o ângulo, é o arco cujo cosseno vale 1/3. Lembrando que essa notação está se referindo sempre ao ângulo que tem cosseno 1/3, mas que está no primeiro ou no segundo quadrante. Agora, e se ele te fala o seguinte, letra B, resolva aquela mesma equação, mas agora o x pode ser, está entre 0 e 2π. Considera os valores possíveis de x sendo uma volta completa. Aí você fala, pô, peraí, para o cosseno valer 1/3, seria aqui, ó, cosseno igual a 1/3. Quem são os caras possíveis? Traço aqui uma reta vertical, beleza, e vem parar aqui. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, eu tenho duas opções. Eu tenho dois ângulos cujo cosseno vale 1/3. Eu tenho esse cara, e esse cara eu sei quem é. É o arco cujo cosseno vale 1/3. Quem que é esse ângulo? A gente não sabe de cabeça, mas está ali. Esse é o jeito de dar a resposta. Então aqui, ó, eu pego, ando, faço esse ângulo aqui, ó, θ, tá aqui. Esse θ aqui é o arco, é o ângulo cujo cosseno vale 1/3. Beleza. Aí, isso aqui é uma solução possível. Você fala, ó, x é igual ao arco cujo cosseno vale 1/3. Quer acessar mais conteúdos de matemática como esse? Vai no link da descrição e se cadastra lá para receber várias palavras legais de matemática. Bons estudos aí pra você. Valeu! Ou, aí você tem também uma outra opção, que é quem? Que é essa opção aqui, cara. Você fala, não é mesmo. Quem que é esse cara? Esse cara seria se andar 2π, que é dar uma volta completa, e depois você pega e volta θ. Concorda ou não? Então, esse ponto aqui, ó, você pode falar que ele é 2π menos θ. Enquanto esse ponto aqui é o θ, que é quem? Arco cujo cosseno vale 1/3. Então, presta atenção. Esses dois ângulos têm cosseno igual a 1/3. Mas da forma como a gente definiu essa notação, o arco cosseno de 1/3 é só esse cara de vermelho. É o cara que está no primeiro ou no segundo quadrante. Então, qual que seria a minha outra solução? Seria 2π menos o arco cujo cosseno vale 1/3. Sacou? Então pronto, essas são as duas opções de solução que você tem. O arco cujo cosseno vale 1/3, que é esse cara, que está no primeiro ou no segundo quadrante, beleza? E a outra solução seria 2π menos esse cara, que seria então você fazer o quê, ó? 2π andou essa volta, voltou θ, porém esse θ é justamente o cara que você especificou aqui, e aí você vai parar exatamente ali. Então, é isso. Aqui você deu todas as soluções possíveis para esse problema de trigonometria dentro desse intervalo. Ah, mas que ângulo é esse? Não interessa. Você olha uma tabela, eu olho uma tabela lá e acabei de ver. Ah, tá. Esse ângulo aqui, cujo cosseno vale 1/3, é, sei lá, 78 graus. E ainda tem, então, uma outra resposta que é 360 graus, né? 2π, menos esses 78, por exemplo. Mas é isso. Como você não sabe de cor todos os valores de cosseno para todos os ângulos, a gente cria essa notação para a gente conseguir exprimir as respostas para esse tipo de problema de trigonometria.